Gente de Deus, bom dia. Atos 20 e 24, um clássico texto quando a gente pensa em missões. Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, diz o seguinte: Não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E valendo desse texto, eu me lembro de David Brainerd, nascido em 1718, morto em 1749. Ele que quase foi genro de Jonathan Edwards. Ele era namorado da sua filha e, jovem ainda, ingressou na Universidade de Yale e durante 3 anos ficou ali estudando para se preparar para o ministério, quando houve algumas influências de fora em algumas universidades, inclusive em Yale, através das pregações de George Whitefield, Tennant e outros, e houve um avivamento em Yale e críticas começaram a ser feitas aos professores e ele foi envolvido numa fofoca e acabou sendo expulso da faculdade. Mas completou seus estudos com outro pastor e, enfim, foi para o ministério engajado diretamente na evangelização de indígenas. Desde sempre era uma pessoa com uma saúde muito fragilizada e as muitas atividades nas florestas, o frio, toda aquela condição possibilitou que David Brainerd morresse muito cedo, aos 29 anos de idade. O seu ministério rendeu uma congregação de mais ou menos 130 índios, né? Foi um ministério profícuo. Durante 7 anos ele evangelizou os indígenas, mas, para além disso, o seu grande legado foi o seu diário, que foi publicado em português como A Vida de David Brainerd. Ele estava resistindo em permitir que fosse publicado, mas depois da insistência de Jonathan Edwards, ele acabou permitindo que isso acontecesse. A vida dele é inspiradora por muitas razões, das quais eu destaco aqui 2. Primeiro, que algo que era somente dele, muito particular, acabou sendo alguma coisa de utilidade para muitos outros, inclusive para além das fronteiras do seu próprio país. Até hoje, milhares de missionários são influenciados pela vida de David Brainerd. Ou seja, compartilhar suas experiências com Deus foi extremamente útil para o reino. E essa é uma grande lição que a gente tira aqui com o Brainerd, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem uma experiência pequena, curta, uma experiência muito tímida, né, com Deus, e a gente fica com aquilo só para a gente. Na realidade, o testemunho tem esse poder de muitas vezes inspirar pessoas. Deus faz isso, né? Ele usa as pequenas coisas e as transforma em grandes coisas. Então, as experiências devem ser compartilhadas. Uma segunda lição que eu extraio aqui da vida de David Brainerd é que a sua vida, embora tenha sido uma vida curta do ponto de vista de anos, né? Ele só viveu 29 anos, ela foi extremamente profunda. Então, é uma frase que recorrentemente eu uso, né? A gente precisa gastar a vida naquilo que vale a pena. Tem muita gente que viveu muito, 80, 90, 100 anos, e a vida foi quase que inexpressiva. Enquanto que há outros que vivem pouco e produzem muito. Vivem pouco e influenciam, e tocam, e abençoam de modo extraordinário muita gente. Vivendo pouco ou muito, a gente precisa viver de modo que vale a pena. A gente precisa gastar a vida naquilo que vale a pena. Então, o legado de David Brainerd é sempre inspirador para nós. Pense nisso. Você tem compartilhado suas experiências com Deus para que outros sejam edificados? E mais, como que você está gastando sua vida? De modo que vale a pena ou de modo leviano? Que Deus os ajude. Em nome de Jesus. Graça e paz.